Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos, estarei com vocês a partir de agora, trazendo esse programa que esclarece, que consola, que nos ajuda a entender a doutrina espírita com leveza e alegria. Dando continuidade à campanha Doutrina Espírita Vamos Começar, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina espírita. Hoje nós vamos estar falando na nossa roda de conversa sobre mediunidade com Jesus. E para isso já está conectado conosco a nossa companheira de movimento espírita e colaboradora do Grupo Divulgar, a nossa amiga Claudete Moura. Claudete, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao programa que é o Espiritismo. Boa tarde, eu agradeço pelo convite, estou aqui à disposição para nós podermos entabular essa conversa sobre mediunidade. E você também pode participar, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Mande a sua dúvida, seu questionamento sobre a doutrina, que todo último sábado de cada mês a gente tem um programa especial de perguntas dos ouvintes, comigo, Isabela Martins. Pode ser por aqui pela web rádio, no espaço do recado, ou então também pelas redes sociais do grupo, que você pode estar nos seguindo, sabendo de toda a programação e também mandando a sua pergunta para a gente, tá certo? Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta para dar início à nossa roda de conversa de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda da perfeição. Mensagem A Bênção do Trabalho, pelo Espírito Meimei. Livro Pai Nosso, editora FEB. Psicografia Chico Xavier. Estamos de volta após um momento de reflexão e vamos já começar a nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, a nossa roda de conversa de hoje é sobre mediunidade com Jesus. A gente vai estar trabalhando baseado no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação, que tem por título Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E também uma mensagem bem direcionada aos médios também no Evangelho, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Lá na parábola da figueira seca, no item 10, tem uma mensagem especial para os médios que a gente também vai estar utilizando hoje na nossa roda de conversa, junto com a nossa companheira Claudete Moura. Minha querida, antes da gente entrar no tema, vamos falar um pouco sobre mediunidade do modo geral para os nossos ouvintes, apesar da gente vai deixar linkado aqui que a gente tem 2 programas sobre mediunidade feitos com Claudete, para poder desmiuçando mais sobre a mediunidade, mas a gente, de qualquer forma, vai estar falando aqui hoje. No item 159 do Livro dos Médios, na sua segunda parte, capítulo 14, dos médios, está assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos médios é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem,
não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para o fenômeno, desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quanto são as espécies das manifestações. Então, eu quis ler, Claudete, essa questão do livro dos médiuns para a gente dar uma ideia do que é mediunidade. Então, comente para a gente, do modo geral. Então, mediunidade, ela é uma faculdade humana e é uma comunicação entre o nosso plano terreno e o plano espiritual. Então, veja bem, tem gente que acha que é impossível a gente comunicar com os espíritos desencarnados, mas nós nos comunicamos com os espíritos desencarnados e é natural isso, porque nós somos espíritos, apesar de estarmos encarnados. Então, se todos somos espíritos, podemos nos comunicar. Então, todas as pessoas, é isso que Kardec quis dizer, sofrem a influência dos espíritos. De uma maneira, pode ser um intercâmbio oculto, pelo pensamento, pelos estados da alma. Às vezes a pessoa sente alguma coisa, uma melancolia, ou algo que não é dela, mas ela não sabe, impulsos, pressentimentos. Então, dessa forma, é uma comunicação oculta, ela não sabe, nem a pessoa dá conta que é. Mas tem pessoas em que esse intercâmbio, ele é ostensivo. Então, Kardec quis dizer que todos somos médios, porque todos nós sofremos a influência, mas algumas pessoas sofrem essa influência num tipo de fenômenos marcantes, frequentes, internos, bem caracterizados, que através da vidência, de ver espírito, de ouvir espírito, de falar pelo espírito, o espírito fala através da pessoa, escreve, o espírito escreve através da pessoa, efeitos físicos. Então, ficando evidente que ali existe uma outra individualidade e não aquele que está falando, aquele que está escrevendo. São esses que Kardec denominou médiums. Então ele fala, todo mundo sente de alguma forma, então de alguma forma todos somos médios, mas o médium que vai trabalhar, que vai interagir com o plano espiritual, ele é esse que tem essa faculdade ostensiva, porque o médium, essa palavra quer dizer medianeiro, quer dizer que está no meio. Então, de fato, ele serve de intermediário entre o mundo físico e o espiritual, e ele pode ser o intérprete e o instrumento do espírito. Tudo bem? Então, sim. Então, a gente deixa claro aqui que todos nós, como na mensagem é falado, que são raros aqueles que não têm um rudimento, porque os espíritos nos influenciam mais até do que a gente possa imaginar. A gente já viu aqui em outros programas. Mas a gente aqui, para um efeito didático, vamos dizer assim, se trabalha médium, aquele que produz o fenômeno patentemente, como o Claudete falou, aquele que vê, aquele que escuta, aquele que através dele os espíritos falam ou escrevem. Então, esse sim que a gente denomina médium, e que a gente vê que não é nada de especial, né, Claudete? Não é uma pessoa diferente, uma pessoa especial, não. Ela vem com essa característica para trabalhar. Porque a mediunidade é uma faculdade natural
que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos. Então, ela enseja essa comunicação entre o mundo físico e o mundo natural. Então, como ela é natural, ela se manifesta espontaneamente. A gente vê muitas pessoas que, às vezes, nunca sentiram nada, de uma hora para outra, elas começam a sentir alguma coisa nesse sentido, né? E ela... Então, sempre ela é bom quando ela se... Kardec fala que é bom quando ela se manifesta naturalmente, espontaneamente, porque a gente não pode ficar forçando, mas também a gente pode aprimorá-la através do exercício e através da educação mediúnica, né? Claudete falou uma coisa muito importante: não tem idade, tanto ela pode se manifestar em tenra idade como na idade bastante avançada. Daí a importância da gente estudar, porque a gente nunca sabe quando ela vai de fato eclodir ou não, mas o conhecimento é importante ter, né, Claudete? Sim, olha, segundo o professor Herculano Pires, a mediunidade ela é cíclica, ela aparece na criança, depois no adolescente, depois na idade adulta e às vezes já na idade madura. Ela pode se repetir, porque quando ela aparece na criança, é claro, a criança não vai trabalhar com mediunidade, então são aqueles aspectos que ela vê o amiguinho, que ela sente alguma coisa, então a gente tem que educar essa criança, colocar na evangelização, fazer evangelho com ela, preces, passes, assim como o adolescente que ainda não está pronto para um trabalho mediúnico, porque ele tem a sua vida, ele está despontando, ele está mudando tudo na sua vida, no seu corpo, né? Os hormônios estão aí pululando. Mas depois, na idade adulta, quando ela se manifesta, daí sim, a pessoa pode procurar o conhecimento primeiro para ela saber o que está acontecendo com ela e depois ela primeiro vai estudar e vai entrar então num trabalho para se educar mediunicamente. É muito importante isso. A gente não deve colocar uma pessoa que aparece na casa espírita falando que está vendo, que está ouvindo, que está sentindo, imediatamente dentro de uma reunião mediúnica, porque isso vai causar danos para a pessoa e para a reunião também. Primeiro ela precisa se orientar. Outra coisa importante, Claudete, que eu acho que é bom a gente falar, que a mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita, existe há muito antes do surgimento da doutrina, e não tem classe, não tem povo, não tem nada, ela está aí, onde tiver ser humano ela está. Na verdade? Justamente. Por isso que a gente fala que ela é uma faculdade natural. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, não tem problema, como você falou mesmo. Então, com isso, a gente vai a um breve intervalo e já que a gente volta para dar continuidade nessa roda de conversa com a dona Claudete, vamos ouvir música e já que a gente volta. Mediunidade não é privilégio, é acréscimo de misericórdia, folha de serviço santificante, é lume no breu da discórdia, luz da caridade a nosso alcance, contrato firmado no além, oportunidade edificante que esteja a serviço do bem, que venha Espírito protetor, Espírito sofredor, Espírito obsessor, sou vaso receptor, Espírito benfeitor, Espírito devedor, Espírito acolhedor, que seja intercâmbio de amor. Mediunidade não é dom especial,
fermento pro nosso progresso. Todos nós somos médiuns no campo mental, por ser natural o processo. Para alguns é missão, compromisso, esforço que ajuda na prova. Terra firme, o chão movediço. A cada segundo suas obras. Que venha Espírito protetor, Espírito sofredor, Espírito obsessor. Sou vaso receptor, Espírito benfeitor, Espírito devedor, Espírito acolhedor. Que seja intercâmbio de amor. Mediunidade com Jesus é mediunato, é farol que nos conduz. Toda mediunidade com Jesus alivia o fardo, suave é o peso da cruz. Espírito obsessor, sou vaso receptor, Espírito benfeitor, Espírito devedor, Espírito acolhedor. Que seja intercâmbio, Espírito protetor, Espírito sofredor, Espírito obsessor, sou vaso receptor, Espírito benfeitor, Espírito devedor, Espírito acolhedor. Que seja intercâmbio de amor. Estamos de volta, eu e Claudete Moura, conversando sobre mediunidade com Jesus, a proposta da doutrina espírita. Aí, Claudete, eu te pergunto, a proposta da doutrina é o exercício da mediunidade com Jesus. Mas então, o que seria essa mediunidade com Jesus? Olha, essa mediunidade com Jesus é aquele médium que estuda, é aquele médium que vai fazer a sua educação mediúnica dentro dos padrões do Evangelho, da doutrina espírita, e ele vai então se educar. Eu posso pôr aqui para você as recomendações importantes tanto para os médios como para os servidores da mediunidade com Jesus. O que é importante essas pessoas, esses médiuns e essas pessoas que trabalham com a mediunidade? Primeiro, persistência no trabalho para aprimorar a experiência, ou seja, se ele estudou, se ele já tem consciência da sua mediunidade, ele vai entrar num trabalho, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter persistência, disciplina, para cada vez mais a experiência vai fazendo com que ele melhore a sua faculdade. Também muita disciplina na vida. Olha só, o médium, ele não é médium só dentro da casa espírita, ele é médium 24 horas por dia. Então, a parte dele moral, as atitudes dele, o modo como ele se conduz na vida é muito importante. Isso é mediunidade com Jesus. Também ele tem que fazer da oração um hábito na vida dele, porque a oração vai fazer um asseio nos pensamentos dele. Ele vai lucrar com isso, porque a oração, quando a gente faz essa oração, os fluidos são derramados primeiramente sobre nós mesmos, e ele então vai fazendo esse asseio nos seus pensamentos. Também uma coisa muito interessante, ele precisa
entender as mensagens da sua vida emocional. Atualmente, os autores espirituais estão falando muito em alfabetização emocional. Então, esses médiuns precisam se alfabetizar nesse sentido do controle das suas emoções, do conhecimento, como ele sente, como ele está sentindo as suas emoções. É muito importante isso para o seu equilíbrio e para o rendimento do trabalho. Também, uma coisa que quase ninguém fala, mas ele tem que aplicar com dignidade as energias da sexualidade, porque o sexo é algo sagrado, mas quando é uma coisa utilizada de maneira em excesso ou deturpado, vai também prejudicar. Então, é por isso que eu falei, o médium não é só médium dentro da casa espírita, ele é médium na vida. E ele tem também que construir essas relações afetivas saudáveis na vida dele. Porque dentro de um trabalho, dentro da casa espírita, ele tem que ter essas relações saudáveis. Então, isso eu acho que é mediunidade com Jesus. E ele tem que também trabalhar muito nele uma coisa que é a vaidade. Porque o médium, como ele recebe espíritos, como as pessoas quando sabem que ele tem essa faculdade dele, não deve ser nada fácil. Eu não tenho mediunidade ostensiva, não posso falar, mas meus amigos que têm, eles sempre falam para mim que é muito difícil. A pessoa chega e fala assim, o que você está vendo? Olha, o que eu faço? Vai acontecer isso na minha vida? O que eu resolvo? Então, eles pensam que o médium é igual um leitor de cartas, ou é um adivinho das coisas, e não é. Então, ele vai ficando, então, vaidoso com isso. Todo mundo me procura porque eu sou tal. Ele tem que trabalhar isso aí. Então, essas recomendações que nós falamos acima servem para ele trabalhando a vaidade. Ele tem que ter muita serenidade. O médium com Jesus tem que ser uma pessoa serena. E ele tem que ter uma quietude interior. Então, ele tem que fazer essa tal reforma íntima, que eu não gosto muito desse nome de reforma, eu gosto de falar que é uma transformação interior que a gente tem que fazer. Porque reforma não dá uma ideia que você está pegando uma coisa velha e está remendando, mas ele tem que fazer uma transformação interior para ele poder entender, então, tudo isso que está acontecendo com ele e para ele poder ser um bom trabalhador com Jesus e ter o evangelho na sua vida. O evangelho é muito importante para ele, que ele tenha. Eu recomendo para os médios o evangelho no lar diariamente, e eles acham um absurdo, mas é muito importante. Tá aí, Claudete, eu também. Nos estudos da mediunidade de gente, médium não pode se conformar com evangelho uma vez na semana. A gente, né, a proposta do Evangelho no Lar é ao menos uma vez na semana, a família se reunir para poder estudar os ensinamentos de Jesus e ao longo da semana tentar perceber a utilização desse ensinamento no cotidiano. Mas o médium não pode se conformar, eu digo isso muito, Claudete, médium não pode se conformar com uma vez na semana, tem que ser um estudo diário, e ainda digo mais, de preferência de manhã cedo, para no decorrer do dia você ficar ruminando aquele ensinamento e à noite perceber você utilizando esse ensinamento no dia. Como foi que eu utilizei esse ensinamento no meu dia? Qual foi a oportunidade que eu usei esse ensinamento no meu dia? Isso daí eu digo há muitos anos para o pessoal que estuda comigo. Agora, Claudete, eu fiquei curiosa com uma coisa. Eu queria que você desse uma aprofundada mais sobre essa faculdade das emoções que tu falaste que os autores estão falando muito. Queria que você desse uma melhorada para a gente. O que seria isso? Eu gosto muito do espírito Maria Modesto Cravo. Eu acho que ela tem assim, uma coerência muito grande. E ela, quando ela fala dos médiuns, ela está falando que
inclusive ela tá com um trabalho falando dos médiuns no mundo de regeneração. Qual é o papel do médium agora nesse mundo que está se transformando? Então ela fala que a mediunidade agora ele tem que focar mais no entendimento da vida emocional e mental do médium, porque primeiro, o que a gente fazia muito? A gente fazia para o médium entender os fenômenos, os mecanismos da mediunidade, como que acontecia. Então ela fala que mais importante isso é o amadurecimento emocional do médium. Então para isso ele tem que ter esse entendimento de ele voltar para ele mesmo, conhecer as suas próprias emoções, verificar onde que ele está se perdendo às vezes num rancor, numa inveja do outro que tem uma mediunidade mais acentuada que a dele, ou está rendendo mais. Então, o que ela fala que eu acho muito interessante, saber, gente, não existe pessoa mais melindrada do que falar com ele alguma coisa, ele já começa, ele já fica assim, melindrado. Então, ele tem que sublimar esse melindre. Ele tem, se você precisar falar com ele, olha, não fica bem você. Eu tenho uma experiência, posso contar? Pode, deve. Eu gosto muito de experiência. Não tem nada mais explicativo do que um fato mesmo, do que a teoria. Um trabalho mediúnico que eu coordenava desde 2004, e este médium estava comigo e uma belezinha, desenvolvendo bem, psicografando. E quando chegou num determinado momento, ele resolveu ficar passando mensagem para as pessoas ali do trabalho, ou então mandar recado. Isso aí já é uma coisa que o médium precisa ter muito cuidado, porque às vezes o espírito que é inimigo da outra pessoa está atuando, influenciando para que ele fale. Imagina, isso aí já é indisciplina do médium. Levantou, foi até uma pessoa do trabalho e falou horrores para a pessoa, que a pessoa não tinha jeito mesmo, e várias ofensas. E foi, sentou. Então, para não atrapalhar o trabalho, já estava no final, terminou o trabalho, daí eu chamei depois e conversei, falei, olha, você não pode fazer isso, mas foi o espírito que fez. Falei, mas por que você é médium? Então, você tem que filtrar o que você... Porque se o médium for falar tudo que os espíritos falam para ele pode falar um monte de bobagens, porque existem espíritos e espíritos. Então, se ele não tiver essa coerência de saber se aquele espírito é um espírito bom, é um espírito que quer passar uma boa mensagem, então, e ele se melindrou, saiu do trabalho e até hoje não fala comigo, não quer nem me ver. E eu falei educadamente com ele, falei, olha, não dá, você pode, não vai mais fazer isso agora, você pode fazer outra coisa no trabalho, você pode psicografar, você pode doutrinar o espírito, várias coisas, porque é uma pessoa habilitada, mas aí por causa disso, quer dizer, ele perdeu a oportunidade de trabalho, né? Deixou o trabalho, por quê? Melindre, orgulho. Então, ele tem que tolher essa inveja, ele tem que impedir a indisciplina. É esse papel. E nessa parte emocional, eles estão necessitando mesmo esse amadurecimento, que é um incentivo e uma orientação para eles saberem o que eles fazem com aquilo que eles têm no coração, porque todos nós temos coisas boas e temos ainda a nossa sombra. Segundo Joana de Ângeles, a sombra é esse lado nosso ainda da imperfeição. Então é muito importante que o médium comece a voltar para essa parte emocional. Porque assim, a mediunidade com Jesus é o exercício do amor, né? Sim. Então, para a gente chegar nesse ponto, eu tenho que passar, tipo assim, uma faxina dentro de si, né? Fazer esse trabalho, expurgar de fato, reconhecer
né, é o trabalho da humildade, da gente reconhecer as nossas deficiências, as nossas potencialidades e trabalhar isso, porque, como bem Valdete falou, o médium não é só ali naquela uma hora e meia no trabalho mediúnico, é o tempo todo e sendo influenciado o tempo todo, mais até do que a grande maioria, porque o canal dele como a gente viu na questão do Livro dos Médiuns, o canal dele é mais ampliado, ele veio a trabalho, entendeu? Não é apenas só influenciado como a grande maioria, ele já tem ele é o canal de troca de informações, a mensagem, ele é o veículo que os espíritos têm para se manifestar no meio material. Então, ele tem que estar se trabalhando para poder ser essa ferramenta que o Cristo quer, que é o exercício do amor. É lógico, é claro. Se tiver tempo ainda, eu posso ler esse final da Maria Modesto Cravo, que eu acho que fecha bem essa parte. Pode ler. Certo. Os médiuns da regeneração elegem a afetividade como forma prioritária de comunicação humana, por meio do diálogo interativo. Olha que importante. Seu foco é o desenvolvimento humano. Amam o renascimento de conceitos, porque ele tem que estar aberto às coisas novas, porque tem gente que fala assim, não está na codificação, não deu tempo de estar tudo na codificação, mas quando aparece alguma coisa nova que é importante, que ajuda, ele tem que pelo menos procurar conhecer. Ele pode até não aceitar, mas ele tem que conhecer. Ele tem que ter a espiritualidade sempre com ele tem que ser uma pessoa espiritualizada. E eles repudiam os formatos religiosos, essas coisas que cerceiam a intolerância, a violência e o preconceito. Olha que interessante. Então, são pessoas abertas para as coisas novas, e isso aí é um fator que prova a inteligência espiritual da pessoa, quando ela está aberta ao novo, pelo menos para o conhecimento. Ela pode até não concordar, mas ela tem que procurar conhecer, né? E tem que ser tolerante, tem que ser contra a violência, não pode ser uma pessoa preconceituosa. Olha como é difícil ser médio, Andréia. Médio com Jesus, porque o detalhe com Jesus, é verdade. E com isso a gente encerra esse bloco, e já que a gente volta para dar continuidade nessa conversa, vamos ouvir Se Desdobra com Pro do Bem.
assim crescer acreditando. Voltas dá ao mundo, cada uma é chance nova de deixar pra trás o que passou e olhar em frente. E se contaminar, deixar o amor levar a gente. Me dê sua mão, o amor se desdobra. Vem comigo então, juntos sem demora. Me dê sua mão, o amor se desdobra. Vem comigo então, juntos sem demora. Estamos de volta, vamos continuar nossa roda de conversa com Dona Claudete sobre mediunidade com Jesus. Dona Claudete, agora vamos a um tema polêmico, mas é muito importante a gente falar. A mediunidade pode ser uma profissão nesse conceito de mediunidade com Jesus? Olha, a mediunidade nunca poderá ser uma profissão, de jeito nenhum. Por quê? Primeiro, porque se ela fosse uma profissão, as pessoas que já não acreditam, elas iam ser levadas ao descrédito, porque a mediunidade ia ser desacreditada moralmente, né? Se ela fosse levada como uma profissão, porque o médium ele ia acertar um dia ou ele não ia acertar, tal. Mas também porque é uma faculdade que foge. O médium ele não consegue, por exemplo, ter os espíritos à disposição dele o tempo inteiro. Então, não adianta ele marcar uma entrevista com alguém e falar, ó, vai ter a presença de tal espírito. O espírito vai aparecer se ele puder, se ele tiver permissão, se for permitido por Jesus, vamos dizer assim, porque as coisas para serem firmes, né? E também ele não vai poder contar. E como a mediunidade só existe com a participação de espíritos, e se ele estiver sozinho e os espíritos não aparecerem, o que ele vai fazer? Ele vai inventar algo. Então, por isso, é aconselhado no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno do espírito num determinado momento. Não existe. Então, por isso o médium, ele deve consagrar, se for preciso, somente o tempo que ele puder para a mediunidade. Ele tem a sua profissão, e daí, se ele tem aquele tempo que ele pode se dedicar à mediunidade, mesmo que seja um tempo curto, os espíritos vão entender, vão colaborar com ele, mas nunca ele pode fazer da mediunidade um meio de subsistência ou então subir na vida. Tá certo? Então, nada de profissão como médium. Porque assim, olha, um médico, a pessoa para se formar médico, ela se dedica, ela estuda, enfim, ela tem todo aquele labor e é justo, porque depende dela ali no exercício do que ele aprendeu e trabalhar como médico. A mediunidade não depende só do indivíduo, ela está, como bem Claudete falou, ela depende dos espíritos, ela só é um meio de passar a informação dos espíritos. O serviço, na verdade, mediúnico, a utilidade dela é de servir ao bem, é de trazer as mensagens dos benfeitores à humanidade, é sempre do bem, do servir ao amor. Então, não cabe colocar preço em algo que não depende do indivíduo em si. Mas para poder eu ser médium não tem que estudar? Tem que estudar sim, para ser uma ferramenta, mas é o exercício da caridade, o amor ao servir ao próximo.
como a Claudete falou no bloco anterior, a gente precisa fazer esse melhoramento individual, então é a oportunidade de crescimento moral que a mediunidade nos traz. Então, na verdade, se a gente for colocar na balança, o maior beneficiário é o médium. As mensagens que ele recebe. Não, é isso mesmo. Porque as mensagens que ele recebe, primeiramente, é para ele, né? E às vezes a gente pensa, eu recebi a mensagem da cara de fulano. Não, é para você, porque você que está recebendo aquela mensagem. Aí sim, vai lhe servir e servir também aos outros, porque não é individual, justamente. É sempre pensando no coletivo. Inclusive, Claudete, no Evangelho, né, aquela referência que eu dei da parábola da figueira seca, que tem aquela mensagem bem firme para os médicos com relação justamente a isso, colaborando com o que tu falaste no bloco anterior, daquela que tu leu o textinho, que fala que os médios eles estão, nesses tempos agora, eles são justamente essa ferramenta de evolução, de ir para o bem. Ele ser essa figueira que traz os bons frutos para saciar a fome de todos e não ser como seca como aquela que foi amaldiçoada pelo Cristo. Então, André, eu confesso para você que muito quando eu entrei no Espiritismo, comecei a estudar, eu fugia dessa parábola da figueira seca, porque eu não entendia. Então eu falava assim, meu Deus, como é que pode Jesus secar a figueira? Mas depois, com o tempo que eu fui estudando e fui entendendo melhor, e daí eu vi que essa figueira aí está simbolizando o homem, né? Jesus estava falando do ser humano. Muita folhagem sem fruto, né? É quando a exterioridade é muita e o interior é pouco. Então, quer dizer, daí a gente entende que todas essas parábolas partem desse plano material e vai ao plano espiritual. Nenhuma fica no plano material. Jesus usou o plano material para poder se explicar, né? Mas então, agora, a planta, a figueira, ela segue a vida dela de vegetal. Agora, o homem que tem livre-arbítrio, então ele não vai fazer o bem só em tempos bons. Em situações desfavoráveis, ele deve procurar fazer o bem. Então, aquele homem que faz o bem em situações desfavoráveis, aquele sim que é um homem heroicamente bom, porque fazer o bem junto dos maus, estando entre os maus, é muito difícil, porque fazer o bem quando você está só com pessoas boas é fácil, praticamente, mas quando você está numa situação, numa circunstância desfavorável e você resistir e agir no bem, é muito difícil. Então é isso que Jesus quis passar, esse ensinamento. E como os médios são os intérpretes dos espíritos, como está nesse capítulo aí que você citou, e nesse tempo atual, porque ele fala em tempos de renovação social, eles têm uma missão particular, são árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Então, eles têm que trazer a mensagem. Então, é aí, por isso que Kardec colocou essa parte dos médiuns junto com essa parábola, porque Jesus está comparando, simbolizando pela árvore o homem, o ser humano, e aqui principalmente os médiuns nesse capítulo, né? Está falando que como eles têm essa missão particular de dar o alimento espiritual aos irmãos, se eles se desviam do objetivo, a faculdade que eles têm pode ser empregadas em outras coisas fúteis, né? Em coisas, interesses mundanos. Se eles não ajudam o próximo, se não aproveitam para se aperfeiçoarem a si mesmo, olha, outra vez aí, o aperfeiçoamento do médium, a ele mesmo,
são como a figueira seca. Então, essa comparação que ele faz dos médiuns que não agem na sua missão de especial que ele tem de dar ao próximo, né, as comunicações, as instruções. Então, o dom dele pode ser retirado, né, porque se tornou inútil nas mãos dele. Quando esse dom não é retirado, os espíritos bons também que estão orientando, eles podem se retirar, porque eles não vão estar junto com coisas que eles não concordam. Daí outros espíritos podem entrar e é onde o médium começa a sua derrocada, porque ele acredita que está trabalhando com bons espíritos e na realidade ele está sendo mal influenciado, né? É isso. É verdade, uma grande verdade. Aí, Claudete, a gente já caminhando para o encerramento dessa roda de conversa, eu queria que a gente conversasse sobre o que é um bom médium. E a gente sabe que o bom médium é aquele que sintoniza com os bons espíritos, mas eu vi um comentário do Odilon Fernandes, que é espírito, e ele fala o seguinte, que o bom médium, ele tem a faculdade ostensiva que ele é capaz de sintonizar com qualquer tipo de espírito. Então ele é um bom médium porque a mediunidade dele, a faculdade dele é uma faculdade mais ostensiva. Agora ele fala que o médium bom é aquele que sintoniza somente com os bons espíritos, não se deixa influenciar pelos maus espíritos. Eu achei super interessante. Verdade, dele. É uma grande verdade isso, porque os bons espíritos só conseguem, né, dizer, vou me corrigir, não é que eles conseguem, porque eles podem entrar em qualquer meio, mas eles só vêm para o trabalho sério, para aquilo que tem uma finalidade do bem. Então o médium, para estar sintonizado nessa faixa, ele tem que estar nessa condição, né, de sintonizar justamente com os bons espíritos para poder eles virem trabalhar. Então esse que é a finalidade de tanto se esforçar para ser um canal, vamos dizer assim, limpo, para que os benfeitores possam vir trabalhar e auxiliar todos nós. E como você falou, canal limpo, à medida que ele vai estudando, fazendo a sua transformação moral, à medida que ele vai experienciando no trabalho, ele vai participando menos da comunicação, dando mais chance para que o espírito passe a sua mensagem com maior pureza, porque sempre na mensagem tem algo do médium, porque se o médium é o intérprete, ele capta pelo pensamento e ele passa com as suas palavras. Então nessa ele pode ter muita coisa dele na mensagem. Então quanto mais ele vai se afinizando com os bons espíritos, quanto mais ele vai se transformando moralmente, ele vai tendo condições de dar uma mensagem com maior pureza, da maneira que o espírito gostaria de ter passado. É muito interessante isso, para o médium poder se aperfeiçoar. Com isso, a gente vai a mais um breve intervalo, vamos ouvir Cachoeira com Alma Sonora e já que a gente volta. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Cachoeira de amor, nosso banho de paz. Rosas voam no céu, mente solta no ar. Cachoeira de luz, cachoeira de
Iguaçu, Paraná do Brasil. Água descendo o morro, água sinuosa e gentil. Água doce, água clara, água, energia sutil. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Nós viemos da água, elemento vital, ventre mãe que nos gera, paraíso natal. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Cachoeira de luz, cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil. Cachoeira de luz, cachoeira de rio, véu da noiva Iguaçu, Paraná do Brasil, Paraná do Brasil, Paraná do Brasil, Paraná do Brasil. Voltamos, Dona Claudete, estamos no nosso último bloco. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais do tema e já emendasse falando da sua casa espírita. Por favor. Então, eu gostaria de falar também, porque o médium, ele vai sempre, o médium ostensivo, ele vai sempre procurar um trabalho numa casa espírita, onde ele se afiniza melhor, porque às vezes ele chega numa casa espírita, não dá certo, ele vai para outra, até que ele encontra o ambiente necessário, as pessoas com as quais ele tem mais afinidade, para ele fazer um trabalho. E essa prática numa casa espírita que obedeça esses padrões de seriedade, de bom senso, para que esse trabalho seja bom. Também num clima que tenha simplicidade, que tenha verdade, que tenha amor entre essas pessoas que trabalham juntas, porque esse trabalho ele vai sempre objetivar o progresso espiritual tanto dos encarnados como dos desencarnados, porque o desencarnado que aparece, que vem se comunicar, ou é um mentor que vem nos trazer mensagens e conselhos, ou é um espírito que sofre, ou é um espírito que tem compromisso com a verdade, que já, vamos dizer assim, é um espírito imperfeito como todos nós, mas ele às vezes atuou de uma maneira difícil, agora ele precisa de uma orientação para ele retornar à sua vida. Então, o encarnado aprende muito nesses trabalhos, porque quando o médium dá comunicação de um espírito que sofre, ele vai vendo o motivo, por que o espírito está sofrendo, e para ele isso é uma lição, como você já falou mesmo, nós já falamos aqui antes que
a lição é sempre para o médium, ele sempre aprende com tudo que está acontecendo. Você me pediu para falar da casa espírita, que eu trabalho atualmente. Eu já trabalhei em muitas casas espíritas no estado de São Paulo, mas como eu estou morando em São Luís agora, e o centro que me acolheu com muito amor foi o Centro Fraternidade. E eu estou fazendo um trabalho lá, estou colaborando num trabalho que chama Acolhimento Mediúnico. Ele não é um trabalho mediúnico, por enquanto eu não estou em nenhum trabalho mediúnico ainda, mais por coisa de tempo, de horário, mas esse acolhimento mediúnico é muito bom, porque falando de mediunidade, como você vê, minha vida é falar de mediunidade, né? Falando de mediunidade, instruindo, aconselhando as pessoas, principalmente que estão aparecendo com essas, com a mediunidade vindo espontaneamente, então é uma coisa muito boa. E o Centro Fraternidade é um centro onde a gente tem muito prazer de trabalhar, que as pessoas acolhem muito bem, e são trabalhos sérios, tem muito estudo, tem estudo do ESD, tem vários tipos, várias frentes de trabalho, que nem conheço todas ainda, porque faz pouco tempo que eu estou lá, mas aos poucos eu faço evangelho, faço palestras, e também estou nesse acolhimento mediúnico. Então estou muito feliz de ter encontrado aqui um lugar, e estou aberto para outros lugares também, que quiserem a minha colaboração, eu sempre estou à disposição, tá? E vocês também escutam e veem a Dona Claudete aqui na Web Rádio, toda terça-feira, a partir das 20 horas, com o programa Estudando o Livro dos Médiuns, lógico, falando de mediunidade e estudando a segunda obra do Pentateuco Kardeciano. Dona Claudete, muito obrigada por esse momento agradável aqui com a senhora de aprendizado, e sempre contando com a sua colaboração aqui conosco. Eu que agradeço, André. Estou sempre à disposição de vocês, viu? Muito obrigada. E a você, querido ouvinte, obrigado pela companhia. Até o próximo sábado. Mas continue conosco, a Web Rádio no ar, 24 horas por dia, todos os dias da semana, tanto na internet como nos aplicativos. Paz e alegria a todos. Até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo?